Estamos aqui para mais um tema nesta noite, de louvor, adoração a Deus. Eu acredito que seja o quarto culto que a gente fala, o terceiro, que a gente fala desse assunto sobre a restituição, sobre a dracma perdida. E hoje nós temos muitas lições importantes. A palavra do Senhor, vamos já à leitura, já tivemos um período de louvor, devido aí aos insights que acontecem, a gente já não está mais colocando as filmagens dos louvores, Mas a palavra é importante, os irmãos devem estar já entrando aí, se não podem ver depois. É continuidade do assunto do sábado passado, Então nós vamos aqui estar falando sobre esse tema profundo, maravilhoso, que é a dracma perdida. Vamos estar lendo aqui o texto bíblico, Lucas capítulo 15, versículo 8. Os irmãos acompanhem cada culto, porque sempre tem um ensino diferenciado. E hoje tem algumas coisas muito importantes para o nosso conhecimento. Então diz assim, capítulo 15 de Lucas, versículo 8, capítulo 15, versículo 8: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Não tem como separar, irmão Josinei, essa parábola de vidas, de almas. O próprio Senhor Jesus fechou falando em almas. Melhora só um pouquinho o volume lá, que estou falando muito em cima do microfone. Glória a Deus. Mas eu quero destacar aqui nesse capítulo das parábolas 3 coisas importantes. A primeira é: a Bíblia está tratando da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas. É tão interessante que somente Lucas, o médico grego, ele não foi discípulo de Jesus, mas foi discípulo de Paulo, andou com Paulo, apoiou Paulo. Então, somente ele registra essas parábolas com tanta profundidade, com tanto conhecimento, o que Jesus disse. E quero destacar isso: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. São 3 grupos importantes que Jesus ensina que um pastor deve cuidar: ovelha, dracma e filho pródigo. Porque eu vejo muita gente, num contexto evangélico, falando de uma forma global, estão dentro da igreja, mas nunca foram ovelhas. Muita gente nunca foram uma dracma, e muito menos um filho pródigo. E fica difícil, porque quando o pastor vai atrás de uma pessoa que ela não é ovelha, ela não é dracma e ela não é filho pródigo, a situação fica muito difícil. Porque de repente você não consegue fazer uma visita no contexto espiritual, você não consegue dizer para a pessoa: vem para a igreja. É uma sucessão de murmurações e reclamações, é uma sucessão de coisas que prova que você não está indo atrás de uma ovelha, que você não está buscando uma dracma, ou mesmo o filho pródigo, que no caso do filho pródigo, o pastor não precisa buscar, a igreja não precisa buscar, o pródigo não, ele é que tem que vir para a igreja por sua própria vontade.
Então, se os irmãos lerem as 3 parábolas, vão entender essa visão. Pastores que ficam sofrendo com pessoas que estão na igreja, que nunca foram nem ovelhas, não são dracmas, e aquelas que se vão que nunca voltam, porque não são filhos pródigos. Porque o filho volta, o filho pródigo volta. Está aqui no contexto da palavra, o filho pródigo volta. Então, no caso da ovelha, por que o pastor tem que buscar? Porque a ovelha sempre foi submissa, a ovelha sempre obedeceu a voz do pastor, ela sempre deu ouvido ao pastor. Quando ela se perde, ela fica desnorteada, ela não tem o norte, ela não sabe, porque ela não tem aquele som característico que ela conhece do pastor, e não adianta outro gritar, ela não vai ouvir outro. Se ela é ovelha, ela não ouve outro. Pode vir qualquer um se fazer de pastor, se ela é ovelha, ela não vai dar ouvido para outro. Eu já citei aqui várias vezes o exemplo que nós tivemos na Venezuela, e um exemplo que tivemos no campo São Caetano do Sul, minha filha está lá hoje, de um irmão que trabalhava cuidando das ovelhas para uma pessoa, lá no interior de São Paulo, e o presidente chamou ele para dirigir uma igreja. Então ele teve que abrir mão de cuidar das ovelhas. Só que aí, quando ele entregou tudo, as ovelhas estavam no campo. O pastor, o dono das ovelhas, foi lá buscar elas para colocar no aprisco, no secado. Só que ele chamou que as ovelhas nem ouviram. Teve que chamar ele de volta, para poder passar aquela fase, para as ovelhas aprenderem a ouvir a voz dele e entenderem que ele é um pastor. Sendo ele o dono das ovelhas, elas não deram ouvido para ele. Então, quem é ovelha não dá ouvido para qualquer um, ouve o seu pastor. Então, Josilei, essa é uma característica muito forte. Quando uma pessoa está na igreja, ela é ovelha. Se não ouve o seu pastor, já está provando que não é ovelha. Mas e a dracma? A dracma, Mateus, são pessoas que têm valores, são pessoas que têm chamado, são pessoas que têm talentos, são pessoas que podem fazer muitas coisas para o bem da obra de Deus e para o bem da casa que ela está, da igreja que ela congrega. Não adianta fazer lá fora na igreja do outro, lá tem outro que é dracma, então tem que fazer na sua igreja. Por isso que eu acho errado quando um crente é membro de uma igreja e sai por aí, não conversa com o seu pastor, não pede a bênção. Não, o pastor vai ficar proibindo. Mas se é dracma, tem talento, valoriza, então ele quer ser dracma, ela quer ser uma dracma dentro da igreja onde congrega, tem seus valores, não tirando o contexto da palavra, que se trata de vidas, e aqui estou falando de vidas com valores, então não está fora do contexto. Então, se a pessoa prega, ela tem o privilégio, o prazer de, quando o seu pastor lhe dá oportunidade, ou pois não, meu pastor, ela está preparada, porque ela é talentosa, ela é uma dracma de valor. Se ela é uma pessoa que tem chamado de orar, o pastor diz: ora 5 minutos, ora 10 minutos, ela tem o prazer de orar. Por quê? Porque ela tem essa graça para orar. Se a pessoa tem a graça para evangelizar, o pastor chama, são valores. E se canta, se toca, se sabe liderar um departamento, são valores. E esses valores estão dentro da casa, não pode sair da casa. A dracma não tem pernas, a dracma não se perde sozinha. Por alguma razão ela se perde. Alguém pode deixar cair uma moeda. Eu já perdi a chave aqui dentro, eu tive que chamar o chaveiro para abrir. Então pode acontecer. A dracma é uma moeda de prata e vale um dia de trabalho. Naquele tempo, uma dracma, uma moeda de prata que valia equivalente a um dia de trabalho. A pessoa trabalhava o dia inteiro e recebia uma dracma como valor monetário. Mas tem outra coisa que nós vamos trazer aqui hoje. Então, falando de pessoas que são pessoas talentosas, mas se perdem dentro da igreja, ficam assim: mas aí não quer fazer nada, desanima. São valores que estão ali perdidos. Sabe quando você anda aí na rua e acha aquela moeda de 50 centavos de R$1, ela chega a estar com um zinabre, mas ela tem seu valor.
Aí você pega, você limpa, ela vai no mercado, ela tem seu valor. Eu já achei aqui, já coloquei na sala da igreja, moeda perdida no quintal, suja. Limpei, você viu, ela tem seu valor. Então você e eu temos que entender isso, que nós temos valor na casa de Deus, mas para ser valorizado precisa estar na casa de Deus. E a dracma, meu irmão Mateus, não é ela que se coordena, ela tem alguém que administra, ela tem alguém que cuida dela. Então são pontos importantes que dão características a crentes que de fato têm esse comportamento de ovelhas, de dracmas, pessoas que se valorizam. Se de repente está na igreja e não é reconhecido o seu valor, permaneça firme, porque o dono da obra que é Jesus vai reconhecer o seu valor. Se tem um pastor que não reconhece, Deus vai direcionar. Você tem que permanecer em oração, falar: Senhor, e nunca deixar de fazer a obra. Aí vem a questão que isso que eu sou, hoje mesmo atendi. Eu sou uma pessoa que, se me procurar, sentar nessa cadeira eu vou ouvir, mas também o pastor tem o direito de falar. Então quando se trata de dracma, ela é orientada, ela tem que saber o seu valor, mas não pode ser gasto com qualquer coisa. E vamos falando, já que entrei no assunto da dracma aqui já como talento, vamos falar, por exemplo, sobre essa moeda de prata. Alguém tem uma moeda aí? Essa moeda de prata, se você olhar um tempo atrás, hoje talvez seja assim ainda, mas principalmente mais tempos passados, as nossas moedas, elas vinham sempre uma imagem ou do imperador. Nós já tivemos moeda com a imagem da princesa Isabel, e do outro lado o valor, o quanto ela vale. Hoje, se olhar as moedas aí, tem o valor de um lado, né? Às vezes tem até dos dois lados. Mas nesse tempo aqui da dracma, de um lado estava o quanto valia, e do outro lado a imagem do rei ou do imperador. Então, só por si só a dracma, ela mostra que tem dois lados, e os dois lados precisam serem considerados. Então é uma desfeita você pegar uma dracma naquele tempo e jogar. Primeiro, você está desfazendo de um grande sacrifício, você está largando, você não está valorizando o suor de alguém, ou o seu próprio suor, o seu próprio sacrifício. E quantos na igreja estão fazendo isso? Não vou fazer mais, vou largar, vou abandonar. Está abandonando, largando o seu próprio suor espiritual, de dias de oração, de anos de oração, de sacrifício, para fazer o que? A sua própria vontade, o seu próprio querer. E muitas vezes está desvalorizando o valor real da dracma. De um lado, quanto custa o poder de alcance de bens, de compra daquela moeda, e do outro lado a imagem do rei. Quantos estão desprezando as dracmas espirituais? Não sabem o valor de compra que tem a dracma da fé, a dracma da salvação, que custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então não dão valor. São pessoas passageiras na igreja, pessoas que nunca foram nem ovelhas, nunca foram nem dracmas e nem filhos pródigos. Quer dizer, não nasceram de novo, não aceitaram Jesus de fato. Talvez por um momento de emoção, talvez por um momento de necessidade, chegaram à igreja, se sentiram bem por um tempo, mas depois se acabou. E se encaixa muito bem na parábola do semeador. Olha, de uma parábola você vai para outra. Lembra aquela que caiu na beira do caminho? A pessoa está ali, mas ela nunca entrou no caminho, ela está na beira do caminho. Aí vem as aves e devoram, porque ela nunca pertenceu ao rebanho, ela nunca esteve vamos dizer assim, na horta literalmente. Ela caiu na estrada, foi o acaso. Então nunca entra, está sempre na margem, nunca toma decisão, nunca firma, nunca se torna membro do corpo de Cristo de fato. Aí vem as aves, a Bíblia chama de um maligno, veio e tirou
a palavra, tirou a fé. E tem aquelas que até muitas vezes caem entre os pedregais. Tem ali um pouquinho de terra, você diz, puxa, esse irmão vai, esse irmão reconciliou, ele vai ficar firme, vai congregar, vai ser fiel. Aquela irmã reconciliou ou aceitou, vai permanecer. Mas é um pouquinho de terra que está ali, irmãos. Daí 3, 4 meses já, hoje eu não vou, amanhã eu também não vou não, outro dia eu vou. E tem aqueles que ainda têm coragem de dizer, eu não estou indo hoje porque eu estou com a perna quebrada, eu não estou indo hoje porque eu estou com a cabeça ruim. Ainda conta a história, que não são verdades às vezes. Alguns são verdades e outras não são. Então o crente que está no pedregulho não vai crescer. Aquele pouquinho de terra, que é um pouquinho de emoção, porque no dia que entrou na igreja estava desesperado ou desesperada e se emocionou, e até choram, até fazem uma coisa assim, você diz, meu Deus, mas deixa passar 1 mês ou 2, a pessoa não volta mais no culto, se ocupa com outras coisas que poderia deixar de lado, mas é uma semente que caiu em cima das pedras. Enquanto tiver um pouquinho de terra ali, ela vai crescer, mas não vai crescer muito, porque não está sendo alimentada corretamente, não tem nutrientes, logo vai se secar e vai morrer, não tem firmeza. Aí se trata daqueles que não estão firmados na rocha, estão firmados nas pedras do achismo, da religiosidade, nas pedras do comodismo, e por aí vai, que não dá para citar tudo aqui hoje. Mas tem aqueles que nunca se tornaram ovelhas, nem dracma, nem filhos pródigos, que são aqueles que caem entre os espinheiros. É triste, cair entre os espinheiros. Esses daí, irmão Mateus, está dando a hora do culto, chega um colega e diz, vamos para tal lugar, e em vez de ele dizer não, fala, não, você vai para a igreja comigo. Não, eu vou. São sufocados pelos problemas do dia a dia, pelas coisas mundanas, por tudo, por um momento de prazer que o mundo oferece. Isso é uma pauta que eu falo sempre, porque isso é uma realidade que notamos. Quantos crentes que no dia de amanhã não vão estar em suas igrejas porque tem 2 times importantes que vão jogar futebol, nada contra futebol, mas aí se torna pecado, porque deixa ocupar o lugar de Deus. Quantos que numa noite dessa tão bonita, tão gostosa, nem tão frio, nem tão calor, poderia estar na casa de Deus ouvindo a palavra? Estão por outros lugares. Então, hoje o evangelho é aquele negócio, é da minha maneira, é do meu jeito, não é do jeito da igreja, não é do jeito que a Bíblia ensina, não é do jeito que o pastor ensina. E o pastor, não estou falando o pastor Osmar, estou falando o pastor dos pastores, Jesus. Ele está ensinando essa mensagem sobre o crente beira do caminho, o crente sobre os pedregulhos, os entulhos. Entulhos é um atrapalho, né? É um atrapalho. Tudo ali é sufocado, tudo ali e entre os espinheiros. Em vez de firmar na presença de Deus, fica entre os espinheiros, vai se furar todo, vai se machucar todo, está entre os espinheiros, vai ser sufocado pelas coisas que está aí fora, vai ter um show aí, tem a igreja, vai para o show e deixa o culto, sai contando historinhas, e por aí vai. Não vou citar muita coisa aqui, mas por aí vai, sufocados pelo dia a dia da ganância, não, se eu não for, conheço um monte de pessoas, várias pessoas que deixavam os cultos, não, agora, hoje nem tem o trabalho e nem tem a presença de Deus, estão caídos e pagando preços de certa forma. Então a gente tem que pôr numa balança, irmãos. A gente pode ter o tempo sim para congregar, a gente pode ter o tempo sim para estar na presença de Deus, e digo mais, não adianta sair por aí buscando qualquer semente, qualquer igreja, com qualquer palavra bonita, isso não muda a história, porque muitos são mais psicólogos do que homens e mulheres de Deus. Vem com aquela palavra que amassageia o seu ego, que fala exatamente o que você quer ouvir. Está igual o tema nosso da quarta-feira, a morte de Gileade, que Acabe só queria ouvir os 400,
Era só o que ele gostava de ouvir. Mas o Micaías, que era um homem de Deus, quando ia falar, Acabe não gostava, falava, não gosto desse profeta aí não, porque ele nunca fala o que eu quero ouvir, o que eu gosto de ouvir. Então não busque o que você quer ouvir, não busque o que você gosta de ouvir, para ter firmeza, para não ser um crente beira de caminho, para não ser um crente entre pedregulhos que vai morrer, não tem raiz, não tem substância, para não ser um crente entre os espinheiros, que qualquer coisa vai te tirar da igreja. Então você tem que ouvir a palavra do Senhor, tem que ouvir a voz do Senhor, tem que ouvir as escrituras sagradas, não é qualquer pregação não. Ah não, eu vou lá porque a pessoa fala tão bonito, é uma palavra tão gostosa, uma palavra tão macia, ah eu vou lá, é bênção para a minha vida, e determinação para a minha vida, e profecia para a minha vida, e será que é exatamente o que Deus quer falar com você ou comigo? Ah, mas naquela outra igreja eu não vou não, porque pastor é sisudo, pastor é assim. A palavra aqui é gostosa, irmão, como Deus fala, a gente está conversando a Bíblia aqui. Porque de que adianta eu trazer aqui uma palavra somente porque é bonita, porque é gostosa. É bom você ouvir uma pregação gostosa, você vai chorar, mas será que vai surtir efeito na alma? Será que vai transformar vidas? Essa é a preocupação, porque hoje a gente vê pregações bonitas. Quantas vezes a gente vai aí nos eventos e vê pregadores que citam filósofos, e citam pais da igreja, e citam isso, mas Jesus é citado uma ou duas vezes, a verdade é pregada uma ou duas vezes. Então a gente tem que ter essa preocupação, para que a gente, não importa, ou a gente é ovelha, e isso aqui são 3 fases, eu posso considerar como 3 fases da vida espiritual. A fase em que a ovelha tem que ser dracma na igreja, mostrar o seu valor, fazer sobressair o seu valor, e aí cabe à igreja, cabe ao pastor na direção de Deus reconhecer o seu valor. E muitas vezes, que não aconteça nem com você e comigo, a gente pode ter a fase, irmão Mateus, do filho pródigo. Por alguma situação, largar a igreja, por alguma coisa que não gostou, fase do filho pródigo. Olha onde essa parábola nos leva, porque não dá para falar da dracma sem falar da ovelha, não dá para falar da dracma sem falar do filho pródigo. Praticamente o final está se tratando de vidas, está se tratando de almas. É tão curioso isso, porque eu pergunto, ou talvez você possa sair por aqui, tem muitas fazendas, e perguntar aos fazendeiros, chama os filhos dos fazendeiros e pergunta, escuta, você gosta do que produz a fazenda? Que ele vai dizer, claro. Por exemplo, na época da melancia, quem não gosta do calor de uma melancia boa, e se tiver gelada melhor? Quem não gosta de uma laranja, quem não gosta de uma manga, está vindo aí, os pés de manga estão floridos, já tem muitos carregados, né? Quem não gosta de uma fazenda, de chegar naquele lago, né? Ou no rio ali, pegar um peixinho, ou quando se mata um boi, a carne, um churrasco, quem não gosta? Tudo que a gente consome na cidade vem da fazenda. O peixe, o pão, a carne. Ah, mas o pão vem da padaria, mas da onde vem o trigo? Da onde vem a farinha? Então tudo que a gente consome vem da fazenda. Até a roupa, da onde vem a lã? Da fazenda, da ovelha. Então se eu pudesse, eu perguntaria para o filho pródigo, o que aconteceu, rapaz? O que houve? Por quê? Você tinha lá o melhor café da manhã, né? Quentinho, leitinho tirado da vaca na hora, pão caseiro, não tinha? De vez em quando você tinha lá um churrasco, você tinha lá frutas de primeiro, você podia sair. Você é filho do dono, você é filho do fazendeiro. Você sabia que você tinha direito a parte daquilo ali, mas melhor do que a parte que você tinha, a vida sua ali dentro. Imagina teus amigos, você saindo e fala, puxa, aqui está o filho do fazendeiro tal. Mas por que será, filho pródigo? Você não gostava do claro, você não gostava do leite, claro. Sabe quando ele veio notar que ele tinha que valorizar a fazenda, que é a casa de Deus? Quando ele estava morrendo de fome lá, quando acabou todo o dinheiro que ele pegou de herança da fazenda e gastou tudo lá fora. É o que muitos fazem. Deus levanta nesse lugar, Deus dá dom nesse lugar,
Deus faz dracmas nesse lugar, Deus coloca talentos nesse lugar, mas não prossegue, sai da presença. Tinha outras fazendas? Tinha, mas na outra fazenda que não é a tua casa, você vai ser meramente um empregado. Foi o que aconteceu com ele. No final das contas, um filho de um fazendeiro muito bem sucedido, agora tem que cuidar dos porcos. E por se tratar de uma parábola que traz uma narrativa judaica, esse moço se viu no desespero. Ah, peraí, eu tenho lá na fazenda do meu pai um monte de empregado vivendo melhor do que eu estou aqui desejando comer bolotas e porco. Olha o preço que se paga, irmão Mateus, por não permanecer no lugar que Deus te colocou. Esse é o preço. E aí, irmãos, as coisas não acontecem, irmão Josinei, da noite para o dia. Porque no começo da vida daquele moço, quando ele sai da fazenda, uma maravilha, ele estava cheio, o bolso estava cheio, amigos. Sabe quando você está numa igreja e você tem amigos de outros, vou sair. Ou bem, porque você está ali ainda, você ainda tem a graça da tua igreja, ainda tem a presença de Deus na tua igreja. Aí você vai, você fica um ano é bênção, você fica coisa é bênção. Você já no segundo ano você já começa a perceber que é igual a que você estava ou pior, porque lá você é um estranho, na outra você é da casa. Olha a diferença. E aí vai indo, vai se percebendo que não vale a pena ficar, como diz a palavra, né? Para lá e para cá, não vale a pena. Permaneça na vocação que foste chamados. Não desprezais a casa do Senhor. Então a gente acaba que percebe que não funciona assim. O filho pródigo, que infelizmente a gente pode ter fase de filho pródigo, acabou que ele teve que reconhecer o seu erro e voltar para a casa do pai. Ele voltou limpo, ele voltou como filho de um fazendeiro, ele voltou cheiroso, ele voltou com tudo que tinha, os talentos, os dons, as dracmas no bolso? Não, voltou sujo. Mas tem uma coisa, irmão Mateus, que muitas pessoas questionam os pastores: o pai nunca foi buscar o filho pródigo, o pai ficava na porteira. Um dia meu filho volta por essa estrada. Então tem pessoas que cometem erros e elas vão. A única coisa que resta para os seus pastores é orar e ficar esperando até o dia que a pessoa vai acabar quebrando a cara, e se reconhecer e der tempo de se humilhar, volte. E tem aqueles que são dracmas dentro da casa de Deus. E voltando ao assunto da dracma, olha aqui, por isso que eu disse que tem coisas novas. Lembrem disso. Nem todas as pessoas são ovelhas. Ovelhas é muito sacrifício. Pastor vai deixar 99 ovelhas. Pastor vai deixar não de lado, mas vai dizer: olha, irmãos, aguenta aí que eu preciso cuidar daquela ovelha. E a igreja, irmão Mateus, tem que entender isso. Eu preciso voltar minha atenção para tal ovelha. A ovelha está perdida, eu tenho que ir atrás. E muitas vezes a pessoa diz: pastor, fica só indo atrás do outro e não vem. Peraí, irmão, você está firme na igreja. Deixa o pastor correr atrás da ovelha que está perdida. A ovelha o pastor vai atrás. A ovelha o pastor busca. Mas nesse contexto está mandando o pastor buscar cobra, bode, jacaré, ou é ovelha? É ovelha. E todo crente que é crente de fato é representado por essa ovelha. Significa o quê? O pastor vai ter o prazer, por mais que doa, que tenha que subir morro, descer morro, ele tem prazer, porque ele sabe que está indo atrás de uma ovelha. Ele tem que buscar essa ovelha. E a dracma? A dracma é a lição que a gente vai ter algumas compreensões nessa noite. Então vale a pena, irmãos, estudar essa parábola, como todas as outras parábolas de Jesus, porque elas são ricas. Elas trazem uma narrativa bem compreensível, bem simples, porém profundas essas narrativas, e com simbologias interessantes. Então vale a pena pesquisar. E lembrando aos irmãos que o Dr. Lucas, ele tem uma facilidade
para abordar o assunto. A parábola da dracma perdida é exclusiva do capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas. E nós falamos aqui da tríade das parábolas, né? Que é a ovelha, a dracma e o filho pródigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente sempre continue sendo ovelhas, mesmo tendo os nossos valores como dracma, e que a gente fuja de ser o filho pródigo, porque vale a pena estar na fazenda. O fazendeiro Jesus Cristo só tem coisas boas, Ele só quer nos alimentar, mas muitas vezes não é o culto, irmão José, não é o que a gente tem na fazenda, muitas vezes é a minha posição como filho pródigo, porque a única razão que eu vejo para o filho pródigo abandonar a fazenda, primeiro é a ambição. Meu irmão vai receber uma grande parte, eu só vou ficar com 25%. Eu não estou gostando do jeito que meu pai está fazendo, meu irmão está tomando a frente de tudo porque é o primogênito. Então muitas vezes é rebeldia, falta de querer ter um momento que é importante baixar a cabeça um instante, para seguir adiante. Porém, irmãos, quando Jesus traz esse ensinamento profundo, Ele também está dizendo algo, questionando os religiosos da época. Ele está trazendo uma lição, é uma crítica construtiva para ver se um grupo chamado de escribas e fariseus aprendessem a lição, entendessem o mistério do reino de Deus. Por quê? Porque esses líderes religiosos estavam questionando Jesus o tempo inteiro, porque Jesus não foi buscar as pessoas lá dentro do templo, Jesus foi nos valados, Jesus foi buscar os enfermos, os mancos, Jesus foi buscar as pessoas abandonadas, os pecadores, aqueles que tinham problemas nas suas vidas, aqueles que tinham uma vida desregrada, com práticas pecaminosas, impuras, e foram essas pessoas que Jesus foi buscar, porque a igreja da época, representada pelo judaísmo, se tornou a igreja da elite, que só sabia condenar, só sabia impor, só sabia exigir das pessoas, mas não mudavam a vida das pessoas, não santificavam as pessoas, eles só queriam os sacrifícios, e pasmem, era horrível o que faziam, era muito triste o que faziam. Chegava alguém com um animal, não serve, larga esse animal para lá e compra outro ali, mas aí pegava esse animal e vendia para outro. Estavam mancomunados com uma máfia tremenda no templo. Por isso Jesus entra com as arrogas no templo, bate nas mesas, espanta os animais e diz: minha casa não é covil de ladrão e salteador, minha casa é chamada casa de oração. Então eles tinham mudado o contexto de servir a Deus, e agora Jesus vem para trazer o povo de volta ao contexto do verdadeiro servir a Deus. Mas esse grupo de religiosos, que infelizmente a gente tem em todas as sociedades desse país, desse mundo, os religiosos, você não pode ser simples, você não pode buscar a Deus para pregar uma palavra verdadeira. Eles criticam, eles questionam, eles não aceitam a verdade. É aquilo que eu disse no começo: querem apenas o que massageia seus egos, o que os elogia, os status, a posição, é a fama, é a glória do estar num palco, que o culto não é para ser palco, mas eu prego bonito, então eu quero os aplausos, eu canto bonito, eu quero os aplausos, eu toco bonito, eu quero os aplausos. Deus não quer quem canta, quem toca bonito para querer os aplausos. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus não quer profetas para terem a glória para si mesmo, para arrancarem os aplausos, para serem famosos e ganharem cachês por isso. Deus quer verdadeiros profetas que preguem a verdade, aquele que Ele disse: abre a tua boca e eu porei palavra, aquele que Ele fala assim: olha, vai e pregue, fale, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque a verdade vai doer em nós sempre, ainda mais se estivermos infringindo a palavra de Deus. Então esses homens, eles condenavam Jesus, porque muitas vezes Jesus sentava com essas pessoas pecadoras, orientava essas pessoas, comia com essas pessoas,
e eles diziam que não podia ser assim. Por quê? Porque eles se consideravam os santos, mas eles é que tinham que estender as mãos, eles é que tinham que estar levando Deus para a vida dessas pessoas, mas a religiosidade não deixava eles enxergarem, e infelizmente eles estavam condenando Jesus por isso. E Jesus, na sua sapiência, na sua sabedoria, então ele buscou essa forma de ministrar através de parábolas, ensinar através de parábolas. E o que ele trazia com isso? Ele revelava o grande amor de Deus. Ele revelava o quanto Deus estava preocupado com essas vidas que estão inseridas nessa tríade da ovelha, da dracma e até mesmo o filho pródigo. Então aquele irmão que está lá fora, que está perdido lá fora, que está sofrendo lá fora, não sabe como voltar para o aprisco e é uma ovelha, o pai está preocupado com ela. O pai vai pedir alguém, o pai vai indicar alguém para ir buscar essa ovelha. Então a missão da igreja, irmão Mateus, não é só ficar cantando, pregando aqui dentro. Ela tem uma missão. Se eu perguntar para você se você sabe quantas pessoas estão fora da igreja, você vai me dar uma lista grande. Se eu perguntar para o irmão, vai me dar. Se eu perguntar para o Josinei, vai me dar. Qualquer um de nós aqui sabemos de alguém que já foi muito fiel a Deus, que já cantou, já pregou, já tocou, já dirigiu, já fez tantos trabalhos, já orou e Jesus curou e está fora da igreja hoje. São muitas ovelhas, mas a gente só quer estar aqui dentro, engordando, inchando na verdade, e a ovelha está lá perdida. Ah, mas não é o pastor que vai buscar. Mas se Deus quer usar a tua vida para ir buscar, quando muito, Jesus está preocupado com aqueles que estão dentro da igreja, e isso é o que mais se vê hoje. São pessoas que não encontram Cristo nos cultos, encontram, como já citei, uma pregação bonita, encontram um louvor que emociona, encontram uma pregação de autoajuda, encontram uma mensagem de estandarte que faz rir, encontra chavões, encontra pessoas com frases de efeito, e aí essas pessoas pensam que é Deus, são iludidas, como um que foi preso esses dias, charlatanismo, prometer a cura que não acontece. É errado isso daí, mas fazer o que? Virou uma prática comum. Tem de tudo, irmãos. Eu estou abismado, tem de tudo no meio evangélico hoje. Mas as pessoas vão atrás dessas coisas. As pessoas buscam por esses movimentos. O melhor movimento, Josinei, não é o que o homem faz, é o que o Espírito Santo faz. É o que Deus faz no nosso meio. Eu encontrei a palavra reboliço na Bíblia e fiquei feliz. Meu Deus, houve um reboliço lá no vale de ossos secos, na visão do profeta. E aquele reboliço colocou cada osso no seu lugar, e cresceu carne, cresceu nervo, tendões e pele, e se levantou na visão do profeta um grande exército. O reboliço de Deus restaura, o reboliço de Deus põe tudo no devido lugar, o reboliço de Deus expulsa a morte, a frieza, a tristeza, o desânimo, e sopra o vento do Espírito. Mas o reboliço do homem são promessas vãs, passageiras, equivocadas. Então a preocupação de Jesus era justamente essa. Por isso ele usa essas três parábolas, revelando o quanto alegra o coração de Deus. Permita-me dizer dessa forma, o quanto, irmão Mateus, o dia que você decidiu voltar, teve festa no céu. Talvez você sequer pense nisso. Houve alegria, por isso você não pode voltar atrás. O quanto a gente tem que se preocupar com o outro irmão que reconciliou na época aqui, para ver se firma, porque é o objetivo de Jesus nessas parábolas, é o que Jesus está ensinando para nós. Busque o que está perdido, vai atrás, visite, vai nas casas, bata nas portas. Ah, pastor, não sei como fazer. Quantos, irmão Mateus, no trabalho de amanhã sequer puseram a mão no bolso para ajudar com um centavo, sendo que o objetivo são essas pessoas? Muitas delas foram convidadas,
A gente ainda pode ter dificuldade para trazer pessoas aqui ainda, mas vai passar um tempo que elas virão uma a uma, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas quantas coisas acontecem para atrapalhar, irmão Josinei, para impedir uma coisa que o Senhor Jesus deixou, trazer de volta. Então, nesse contexto da dracma, essa parábola, ela é muito profunda, porque não somente ela, mas todas, ilustrando que perder uma pessoa na igreja, a pessoa se desviar e ir para o mundo, a pessoa se tornar uma pródiga, entristece sim o coração de Deus, e que a gente deve abrir o olho, em vez de estar fazendo tantas programações, focar primeiro no que Jesus disse: ide por todo mundo pregar, e segundo, busquem a ovelha, procurem a dracma perdida, e orem para que o filho pródigo volte a bater na porta da fazenda da graça, da presença de Deus. Isso mostra os diferentes aspectos da perda na visão divina, mas convergem para uma só mensagem: a festa no céu, quando alguém se arrepende, seja ela uma ovelha perdida, seja ela uma dracma perdida. Cada pessoa, para Deus, tem um valor imensurável, incalculável. É tanto que a Bíblia diz: vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Nós estamos num bom grupo aqui hoje, agradeço a Deus. Tomara que essas palavras não ecoem somente nessas paredes. Tomara que a gente aqui dê ouvido a isso, que a gente não seja pródigo, largar a fazenda, largar a presença de Deus. Significa: vem para a igreja, vem para os cultos, vem para a casa de Deus. Que a gente não seja uma dracma perdida, está dentro da igreja, mas não sabe o que fazer. Eu estou na igreja, mas não sei por que eu estou, não sei qual a razão, não sei qual é o meu objetivo. Aí só vai criar problemas. Por quê? Porque não entendeu o propósito. Cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós que estamos aqui, a gente temos uma razão para estar aqui, e isso tem que ser levado a sério. Senão seremos dracmas perdidas dentro da casa de Deus, e só vai causar confusão. Como assim, pastor? Ora, como a gente acha que essa mulher procurou essa dracma? Olha dentro da tua casa lá, perde algo de muito valor, que você precisa daquilo ali. Você vai virar a cama, vai levantar colchão, vai tirar as roupas do guarda-roupa, vai olhar dentro da geladeira, onde você vê que é impossível ter acontecido, você vai até olhar. Mas será que não caiu aqui no vaso sanitário? Será que não caiu na pia? Será que não está debaixo do tapete? Você vai bagunçar a casa. Uma dracma perdida causa bagunça na casa, porque ela não pode ficar perdida. Olha que não dá tempo de falar tudo, e ainda bem, porque sobra para outro culto, para outro sábado. Dracma perdida causa dificuldades, e vira um problemão, porque envolve todo mundo. Então vamos ser pessoas dracmas na mão do Senhor, pessoas de valor na casa de Deus, cada um sabendo o seu devido lugar, a sua devida missão, o seu devido valor. Eu estou na casa de Deus e eu me sinto bem em fazer isso dentro da casa do Senhor. Agora, se não sente bem, olha que lição bonita, até parece uma escola dominical. Que lição bonita Deus está nos dando nesta noite. Então, cada um de nós temos nosso valor, e temos que nos viver, temos que nos sentir felizes com isso. Não esquecendo que sempre existirão os escribas e fariseus, são os religiosos. Eles não querem te ver firme, eles não querem te ver bem na casa de Deus. Eles vão sempre procurar dizer: está errado, não sabe fazer, não é desse jeito, você não canta bem, você não toca bem, você não sabe pregar, você não sabe dirigir um culto, você não sabe ser pastor. Sempre vão, os religiosos sempre vão te questionar.
Em qualquer igreja que Deus for te usar, vai ter alguém dizendo que você não serve. A gente tem citado aqui as pessoas marcadas por Deus para terem funções específicas na casa de Deus. Os irmãos de José sempre disseram que ele não servia. Os irmãos de Davi vinham dizendo: mas é presunçoso. Sempre disseram que não servia. Então sempre vão dizer que você não serve, mas você é dracma na casa de Deus. Você tem que dar o seu devido valor. Você tem que olhar de um lado, tem o valor, é o que você faz, é o que você pode oferecer, é o preço que você custa, e do outro lado tem a esfinge do rei. Honra Jesus, honra o Rei dos Reis, honra a presença do Senhor. Sempre fique polindo essa dracma da comunhão, da oração, da consagração. Deixa brilhar. Ninguém põe o que brilha debaixo do tapete, põe no velo. Deixa brilhar, deixa aparecer. É prata, tem que aparecer. E a Bíblia fala também de moedas de ouro. Depois um dia vamos falar de moedas de ouro. Então Deus não te chamou para ser um qualquer. Você tem o seu devido valor na presença de Deus. Então valorize isso. Não perca a dracma da comunhão, a dracma da presença de Deus. Do lado o valor é o talento, é o chamado, é o que o Senhor te preparou. Do outro lado, a imagem do rei, a esfinge do rei. Honra isso. Então não perca a dracma da comunhão, não perca a presença do rei, não perca a presença do Senhor na tua vida. Se valorize como crente, arraiza-se, ou crie raiz na tua igreja. Firma-se na rocha. Deus me colocou aqui, aqui eu faço a obra, aqui eu tenho o meu devido valor. É assim que a obra cresce. É dessa forma que a obra vai desenvolvendo. Então é crucial entender que Jesus também, nesse momento, estava dizendo para aqueles escribas e fariseus: eu vim com uma missão e eu vou cumprir essa missão. Não são vocês que ficam me questionando porque eu curo no sábado, porque eu transformo vidas no sábado, porque eu liberto. Não são vocês porque eu disse que sou filho de Deus. Não são vocês porque eu vim pregar a palavra, eu vim cumprir a lei, instituir a graça. Não são vocês religiosos que vão conseguirem atrapalhar o ministério para que eu vim. Eu decidi abrir mão do trono, abrir mão da adoração de anjos, arcanjos e querubins, de eternidade a eternidade, para tornar-me ser humano. Abrir mão de exercer o poder, não que ele não era Deus e nem tinha o poder, mas ele não exercia. Abri mão disso, desci das mansões celestiais e vim, decidi tornar-me um ser humano, encarnar-me, para andar junto com vocês, para libertar vidas da religiosidade, vidas das mãos de Satanás, vidas das mãos do inimigo. Eu vim para libertar, eu vim para transformar essas vidas. Então não são vocês que vão me impedirem. Então, nas entrelinhas, Jesus pregava para que aqueles que estavam vendo não pudessem ver, para que aqueles que não estavam ouvindo não pudessem ouvir, porque ele já tinha uma sentença pelos malefícios que estavam fazendo. Mas a ovelha, a dracma, o filho pródigo, os discípulos, os crentes verdadeiros, ele chamava à parte e explicava: olha, a parábola é esta, o significado é esse. Então a nós ele tem revelações. Na nós, ele nos faz entender a visão do reino de Deus. E uma delas é: minha missão é abraçar os que estão desanimados, tristes. Minha missão é levantar os caídos. Minha missão é perdoar os condenados. Minha missão é tirar das mãos do inimigo aqueles que estão acorrentados, seja pelos vícios, por espíritos, não importa. Essa é a minha missão. Eu vim quebrar cadeias, eu vim trazer a luz no meio das trevas, eu vim trazer a verdade, enquanto alguns supostamente religiosos ensinam a mentira. Eu vim trazer alegria, eu vim ressuscitar, eu vim tirar lepra, eu vim fazer paralítico andar, cego enxergar. Eu vim fazer isso. Eu vim por Lázaro, que eu ressuscitei. Eu vim pelo filho da viúva de Naim. Eu vim pela mulher do fluxo de sangue. Eu vim pelo homem da mão mirrada. Eu vim pelo mudo que eu disse efatá. Eu vim pelo filho de Jairo. Eu vim por todos esses e por tantos outros.
Eu vim para trazer a graça. Eu vim para dar a minha vida na cruz do Calvário. Eu vim para instituir uma nova era, para mudar o calendário da história da humanidade. Eu vim trazer o homem de volta à presença de Deus, trazer a glória de Deus, aquilo que o homem perdeu com a queda de Adão, que foi expulso do jardim, que estava lá no Éden, o jardim cercado, que representa a glória e a presença de Deus. Eu vim trazer, vim pegar o homem na mão e trazer de volta através do meu sacrifício, para colocar de volta no jardim de Deus, para trazer de volta ao ser humano a imagem e semelhança divina. E não são os religiosos que vão atrapalhar em isso. Ele veio, por isso ele fala em parábolas, porque o meu reino é de amor. O meu reino não é de imposição. Vocês colocam cargas no ser humano que vocês não carregam. Vocês são sepulcros caiados. Por fora está bonitinho, branquinho, caiado, mas por dentro está podre. Tem cadáveres, tem coisa ruim dentro de vocês. Vocês são estereotipos, só querem aparência. Então, ser crente no contexto de hoje, enquanto o mundo está percebendo as mudanças nos sistemas políticos e sociais, guerras e guerras, conflitos, discussões. Quem acompanha até mesmo na ONU está vendo a situação, e nós estamos dormindo, se farpeando um com o outro, se degladiando. Não é tempo mais de levantarmos a bandeira da religiosidade. Temos que sermos cheios do Espírito Santo, numa geração mundial que está aí sem saber para onde vai, sem rumo. Nossos jovens estão perdidos com tantas coisas, com tantas ideologias, com tantos ensinos que estão sendo passados. A gente não consegue entender, mas Jesus está presente ainda hoje, através da sua e da minha vida. Nesse mundo perdido tem ovelha, nesse mundo perdido existem dracmas, pessoas de valor, pessoas que ainda têm o Espírito Santo. Nesse mundo perdido ainda tem um bocado de filho pródigo que precisam voltar para a casa de Deus. E sabe quem atrapalha eles? A minha e a tua religiosidade. Vamos jogar isso para baixo. Somos seres humanos, temos que nos humilhar na presença de Deus, temos que valorizar as dracmas. Elas só precisam ser polidas com uma palavra profética, uma palavra vinda de Deus. Elas só precisam ser limpas, serem polidas com momentos de oração, com momentos de busca da presença de Deus. Elas só precisam ser polidas com a misericórdia, com o amor, o perdão. São dracmas que serão achadas e voltarão a brilhar pela unção e o poder de Deus. Estão perdidas no nosso meio. Meu Deus, a hora passa muito rápido, mas não tem problema não, a gente vai continuar no outro sábado essas lições, mas permita-me só mais um pouquinho. A religiosidade trouxe os programas dentro da igreja, eventos, trabalhos, mas vocês já viram que não está resultando em conversão de almas mais? Já viram que nós aqui dentro estamos mudando postura, forma de vestir, forma de ser? Estamos colocando coisas que não agradam a Deus, estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, estamos trazendo para dentro da igreja coisas que não convém a um cristão, a uma cristã. Estamos mais preocupados com a aparência. Eu quero parecer chique no último, eu quero parecer bonito, eu quero ser o doutor, a doutora. Não é esse brilho que tem que acontecer na minha, na tua vida. É o brilho do chamado, é o brilho da unção, é o brilho da graça. Vamos permitir que o Espírito Santo pegue a toalha do Espírito dele, a toalha da misericórdia, e passe em nós. Vamos permitir que a unção de Deus sirva para polir a nossa vida espiritual, e a gente possa brilhar para Deus, representando a glória deles, a glória do Senhor, representando o Evangelho, a palavra de Deus. Brilhar para o mundo como um testemunho de crente, brilhar para o mundo com o valor que a gente tem, como uma pessoa que diz: eu congrego em tal igreja. Lá fora na rua eu posso falar, eu dou testemunho, e é assim que vai. Irmãos, a semana que vem nós vamos falar sobre isso, mas eu quero trazer uma outra explicação aqui.
Eu falei da dracma valendo um dia de trabalho. A dracma sendo uma moeda de prata, valendo um dia de trabalho. Mas antes de eu falar, para encerrar, eu quero ler uma nota que eu tenho nessa Bíblia que estava mostrando agora há pouco para o irmão Josinei. Por isso que eu gosto dessa Bíblia. As mulheres casadas geralmente usavam na cabeça guirlandas ou guirnaldas feitas de moedas valiosas. Veja a mulher que perdeu uma moeda. As guirlandas faziam parte do enfeite de cabeça das noivas no dia do casamento, e talvez fosse o próprio dote da mulher. Veja o quadro Véus para Mulheres. Essas moedas de prata poderiam ser também as economias delas, ou apenas o ornamento. De qualquer forma, a perda de uma dessas moedas era assunto muito sério. Eu me lembro, para concluir aqui trazendo esse adendo, de um grande pastor seminarista que nos ensinou que, dependendo da região, por um tempo atrás, principalmente a questão lá para o lado do Oriente Médio, quando a moça se comprometia com o rapaz que ficava noiva, ela recebia uma tiara contendo essas moedas de alto valor. São essas guirlandas. E essa moça comprometida, por onde andasse, ela tinha que estar com essa tiara. E se uma dracma fosse perdida, a família do moço podia contestar e dizer: olha, se ela não cuida da dracma, se ela não cuida da tiara, como vai cuidar do meu filho? Como que esse casamento vai dar certo? Então, era preocupante perder uma tiara dessa, ou uma dracma. E nessa Bíblia aqui traz um conteúdo importante, que era colocado como uma grinalda para o próprio casamento. Qual é a noiva que vai com a grinalda rasgada, faltando um pedaço? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a tiara que o Senhor nos deu para o encontro com Ele nas nuvens esteja perfeita, que as dracmas, que são chamados talentos e dons do Espírito Santo, estejam todos no devido lugar, que a gente não venha ser pego de surpresa, faltando uma dracma que seja a dracma da humildade, da simplicidade, da comunhão com Deus, quando ecoar a trombeta no arrebatamento, mas que as nossas tiaras esteja completa, que nós sejamos a igreja de Cristo preparada para encontrar com o Senhor nos ares. Vamos levar essa lição para nós, e como valor monetário, como moeda da época, que ainda vamos abordar sobre isso, que nós saibamos dar o devido valor ao que Deus fez por nós. O preço que a gente custou foi o sangue de Cristo. Que a gente saiba honrar a esfinge do Rei dos Reis na nossa vida, a imagem do Rei, a figura do Rei espiritualmente. Honrar a presença do Rei, a presença de Jesus. Então pule a tiara da graça, da comunhão, através da oração. Pule a tiara da misericórdia, do amor, através da oração, e deixa Deus agir na tua vida. Nós vamos ficar em pé agora, agradecer ao Senhor. Pai eterno, aqui estamos intercedendo mais uma vez por essa palavra maravilhosa, Senhor. Abençoe a cada um de nós que estivemos presente aqui. Dê-nos a tua graça, uma boa noite de sono. Leva-nos em paz para os nossos lares. Eu aprendi muito, e sei que os que estão aqui aprenderam também. Obrigado, Senhor, por essa presença maravilhosa dos irmãos hoje. E amanhã, Senhor, estamos com esse evento. Dê graça aos que foram convidados para que venham participar. Abençoe também a família do irmão Hugo, papai, mamãe, tios, tias, os avós, irmão Cid, irmão Zira. Continue abençoando, estendendo as mãos. Continue falando conosco, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, e que a tua graça e tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, e nos ajude a manter brilhando a dracma da tua presença na nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus.